O vasto mundo dos softwares possui uma característica relacionada às suas licenças de uso. Acompanhe esse vídeo para você entender um pouco mais sobre elas. Bom, pessoal, todos os softwares possuem licenças que determinam como eles podem e devem ser utilizados. Algumas vezes acabamos confundindo um determinado tipo de licença e o software em questão acaba instalado em um local que, baseado na licença, não permite a sua utilização. O computador ou o sistema operacional onde esse software foi instalado não consegue identificar se o tipo de licença é livre ou se é proprietária. Por esse motivo, quem deve se atentar aos critérios de utilização somos nós, os usuários. Para entender um pouco mais sobre os tipos de licenças, eu separei aqui algumas mais comuns. Só vou abrir um parênteses antes de falar dos tipos de licenças para falar da licença em si. O que é a licença do software? De uma forma resumida, a licença é um conjunto de regras que informa ao usuário onde aquele software pode ser instalado e como deve ser utilizado. Se ele pode ser utilizado somente de forma pessoal ou se ele também pode ser utilizado de forma comercial. Se esse software só pode ser instalado em instituições de ensino, como colégios ou faculdades, se o software pode ou não ser modificado para se adequar às necessidades do usuário, entre outras informações fornecidas pelo próprio desenvolvedor. Então, essas regras, ou essa licença, deve sempre ser observada para evitarmos problemas. Vamos ver aqui uma primeira licença chamada de freeware. O software freeware é um software gratuito e também disponibilizado gratuitamente na internet, em sites de repositórios de softwares. Mas mesmo sendo gratuito, eles possuem licenças restritivas que podem proibir a sua cópia, a redistribuição não autorizada e também a sua modificação. Isso ocorre porque quem detém todos os direitos autorais daquele software é o desenvolvedor. O freeware pode ser utilizado sem tempo de expiração, ou seja, ele não para de funcionar ou perde alguma função após um tempo de uso. Em sua licença também é importante observar se ele pode ser instalado em empresas, ou se pode ser utilizado para fins comerciais. Mesmo ele sendo um software freeware, um software gratuito, muitos deles possuem suas versões específicas para cada situação. Outra licença é a chamada software livre. O software livre lembra um pouco a licença do software freeware em alguns aspectos. O software livre também é gratuito e também pode ser baixado gratuitamente na internet. Mas o que diferencia o software livre do software freeware é que o software livre pode ser redistribuído livremente, sem qualquer custo. Pode ser modificado para atender às necessidades dos usuários e também pode ser utilizado em qualquer situação, seja pessoal, comercial, pode ser copiado por qualquer pessoa. Dois exemplos de softwares livres são algumas versões do sistema operacional Linux e o sistema operacional Android. A filosofia do software livre se concentra na troca de conhecimento. Dessa forma, o software livre tem o seu código-fonte disponibilizado para que usuários com conhecimentos avançados em programação ou empresas de hardware realizem suas modificações e personalizações. Agora vem a licença do software shareware ou software trial. Os softwares shareware são da família dos softwares proprietários, ou seja, softwares que são comercializados, possuem um valor comercial, você precisa pagar para utilizá-los. Por isso também são chamados de software pagos. Os shareware podem ser baixados gratuitamente na internet, mas têm as suas funções liberadas de acordo com a empresa que os desenvolveu. Eles podem funcionar
totalmente por apenas alguns dias, ou podem funcionar com funções bloqueadas, até que seja adquirida uma chave de licença para realizar o desbloqueio total. É como se fosse uma amostra grátis, para que o usuário faça alguns testes e verifique se aquele determinado software atende às suas necessidades, e somente então decida se quer comprá-lo ou não. Outra licença é o software demo, ou licença de demonstração. Também se trata de um software proprietário, e o seu objetivo é permitir ao usuário que realize um teste ou uma análise em uma determinada parte desse software. As versões demo são amplamente encontradas nas áreas de jogos. Algumas empresas desenvolvedoras de jogos para console ou PC até pagam pessoas para que realizem testes e comentem a respeito. Nesses casos, essas pessoas recebem uma versão de demonstração do jogo, onde apenas uma ou duas fases estão disponíveis de forma completa. Certo, pessoal? Espero ter contribuído com mais esse conhecimento. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado e até um próximo.